Nos últimos dias tem viralizado nas redes sociais uma informação envolvendo um projeto apresentado pelo deputado Bibo Nunes e mais 72 deputados ligados ao bolsonarismo para basicamente acabar com a lei da ficha limpa. Isso mesmo, um projeto que a extrema-direita, inclusive, utilizou para atacar a esquerda, para atacar o Partido dos Trabalhadores, quando acabou pegando eles por ter cometido crimes, inclusive, contra a economia popular, contra o Estado Democrático de Direito, agora eles querem revogar tudo isso. Eu fui procurar nas redes sociais o posicionamento de figuras como o Deltan Dallagnol, de figuras como o Sérgio Moro, em relação a essa situação. E todos estão calados. No caso do Dedê, ele inclusive está defendendo a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Isso só confirma tudo aquilo que a gente já imaginava, que aquele conluio que foi revelado através da Vaza Jato, né, trabalho bem feito ali, divulgado pelo Intercept Brasil, confirma a tese de que o Ministério Público Federal, sob a gestão de Deltan Dallagnol, estaria supostamente cometendo crimes para supostamente combater o crime. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque em menos de 10 anos, a máscara dessa suposta organização criminosa caiu por inteiro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, não é novidade para ninguém que o discurso anticorrupção, tanto do Dallagnol quanto do Moro, era basicamente para promoção pessoal. No caso do Moro, para poder se tornar ministro do STF, mas ele fez acordo com um político que não cumpre acordos, que é o Bolsonaro. A missão dele seria, em tese, tirar o Lula da corrida eleitoral de 2018. Bolsonaro seria eleito facilmente, ele seria indicado para o cargo de ministro da Justiça e quando vagasse a primeira cadeira no STF, já que o governo Bolsonaro teria direito de trocar durante o curso do seu governo pelo menos 2 ministros do STF, uma destas cadeiras seria do Sérgio Moro. O grande problema é que uma figura que se vende como intelectualizada, que se vende como muito capacitada, que seria o Moro, acreditar no discurso do Bolsonaro é a mesma coisa que eu disser para vocês que eu acredito no Papai Noel. A gente vê o que aconteceu. O Moro ficou pouco mais de 1 ano e meio no governo, na verdade quase 1 ano e meio no governo, acabou saindo do governo porque, segundo ele, nem no governo do Partido dos Trabalhadores se tinha interferência na Polícia Federal e nas investigações envolvendo o Ministério Público, Polícia Federal e denúncias de supostos atos de corrupção contra o Partido dos Trabalhadores. Quando se tratava especificamente do próprio, dos membros da Operação Lava Jato, era unânime, inclusive, essa informação. Tanto que a gente já trouxe aqui no canal materiais onde o procurador Luiz Fernando Santos Lima disse que esperava, com o impeachment da Dilma, que o Michel Temer tivesse a mesma postura do Partido dos Trabalhadores e da presidenta Dilma de não interferir nas investigações. Hoje, a gente está vendo aí que projetos que essa extrema-direita canalha, né, que inclusive se aproveitou ali, de certo modo, do discurso anticorrupção para poder se promover política e financeiramente, agora defendem o discurso de que a lei da ficha limpa tende a acabar e que quem tentou cometer golpe de Estado no dia 8 de janeiro precisa ser perdoado. No caso do Deltan Dallagnol, que é carinhosamente chamado de Dedê por causa das denúncias feitas pelo Rodrigo Tacla Duran, que são denúncias graves, tá? O Tacla Duran alega que foi procurado por um intermediário do Moro e do Dallagnol para poder cobrar dele ali propina para que o Rodrigo Tacla Duran não fosse preso ou não fosse citado em algumas denúncias que estavam sendo preparadas pelo Dallagnol e pelo Moro. Se realmente isso aconteceu ou não, a gente não conseguiu ainda consolidar, porque toda vez que o Tacla Duran vai vir para o Brasil para prestar depoimento, alguém ali muito próximo do Moro ou do Dallagnol consegue fazer alguma coisa que impossibilita a vinda do Tacla Duran para cá. Então é provável que ele preste depoimento à distância para revelar coisas gravíssimas ainda envolvendo a Operação Lava Jato. E aí você até entende o Dallagnol defender, por exemplo, o fim da lei da ficha limpa, porque ele foi enquadrado na lei da ficha limpa. Lembre disso, né? Ele tentou se excusar, como diria o Moro, se excluir ali da responsabilidade de cumprimento legal, de conduta por suposta conduta criminosa que ele teria tido, né? Ou por suposta punição de infração administrativa, né, porque não dá para saber exatamente qual que seria o resultado. Ele acabou se afastou do Ministério Público Federal para poder ser candidato em 2022, antes do prazo mínimo necessário para se afastar. Na verdade, muito antes. Ele teria até abril para se afastar. Ele se afastou, se não me falha a memória, em novembro de 2021. O motivo? Existiam alguns processos administrativos que o Dallagnol estava respondendo que poderia resultar na sua inelegibilidade. Ele tentou se antecipar,
foi enquadrado, o TSE entendeu que as falcatruas envolvendo o Dedê ali era algo que ele estava fazendo só para supostamente se excusar da responsabilidade com a justiça. E eu fui aqui no canal dele, né, que ele virou aqui uma paquita do neofascismo, né? Dallagnol tá aqui, ó, virou paquita do bolsonarismo. E aqui ele tem a pachorra de defender aqui o discurso do Rogério Marinho em defesa dos golpistas do 8 de janeiro. Ele, inclusive, acha, assim como os outros canalhas que são da extrema-direita no Brasil, que perdoar os golpistas do 8 de janeiro é a solução para pacificar o Brasil. Isso mesmo, meu amigo. Deltan Dallagnol, o defensor dos frascos de comprimidos vazios aí, cheio de mentiras ali, né? Cheio de desinformação, cheios de placebo dentro ali, que dizia que era o cara de combate à corrupção, chegou a ser tratado ali por muita gente como alguém sério. Eu nunca vi o Dallagnol, tampouco o Sérgio Moro como sério, só que se você pegar algumas denúncias que a gente já fazia no canal aqui lá em 2015 e 2016, vocês vão perceber que quando se falava do Moro e do Dallagnol, era quase Tango e Cash, Tico e Teco, né? Batman e Robin, né? Era um tocando a tabelinha pro outro. A Vera Magalhães, inclusive, dizia que o Moro era um grande enxadrista, enquanto um estava com o pé aqui, o outro estava com o pé ali, enquanto o Moro estava com a jogada 3, 4 vezes antecipada. Você tinha aqui o Moro, os oponentes preocupados, e o Moro já estava muitos passos à frente. Isso aqui é importante a gente trazer para vocês, porque hoje, além de ser um fracassado na política, né, para que a gente entenda aqui, ó, Dallagnol é um fracassado na política, está inelegível, inclusive não conseguiu colocar em prática interesses que ele tinha. Agora vai lançar, inclusive, essa semana, uma aula magna da perseguição política à direita. Eu queria que você me respondesse, quem da direita foi perseguido politicamente no Brasil? Quem? Porque o que a gente lembra, inclusive, das conversas que foram vazadas pela Operação Vaza Jato, né, do Intercept Brasil, é que o combinado entre Moro e Dallagnol, segundo as conversas, era não melindrar alguns aliados. Sem falar, inclusive, da relação promíscua, para não dizer criminosa, que existia entre o Deltan Dallagnol, várias figuras ligadas ao Grupo Globo, entre elas o filho da Miriam Leitão, Vladimir Neto. Que, inclusive, a própria Miriam hoje é chamada de esquerdista por essas figuras, né? Mas e o Dallagnol seria chamado de quê? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês para mostrar que, infelizmente, no Brasil, figuras como Moro, figuras como Dallagnol não estão nem aí para a população brasileira, para o combate à corrupção. Ao contrário, o que eles defendem é justamente a corrupção daqueles que são seus aliados, o crime daqueles que eles acham que pode ser seus aliados de alguma maneira, e a alteração da lei quando lhe é conveniente alterar a lei para que as pessoas saiam, em tese, impunes pelos crimes que cometeram. Imagina você ouvir, por exemplo, da boca de um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, em 2015, quando queriam impeachment a Dilma ali, que tinha de acabar a lei da ficha limpa. Ou em 2016, quando impeachmaram a Dilma e tiveram aquela condição coercitiva contra o presidente Lula, e já se sabia que o Lula seria tornado inelegível porque existia uma ação que não era de devido processo legal plena contra o Lula. Ele nunca foi presumido inocente, como a gente já sabe, que o Ministério Público, na figura do Dallagnol, e a Justiça Federal, na figura do Moro, agiu em conluio, combinando ações para poder prender o indivíduo sem que ele tivesse direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa. Na materialidade ali, né, em tese, se seguiu o rito, né? Não, ele teve direito a julgamento, a isso, aquilo, mas em momento nenhum ele foi visto como a lei determina, como uma figura que até que se prove o contrário, é vista e entendida como inocente. E aí você entra aqui no canal dele, é bem engraçado, lá no topo. Análise sobre política, justiça, corrupção e liberdade de expressão. E eu entrei aqui que eu falei, não, eu quero ver o posicionamento do Dallagnol aqui sobre essa questão, né? Afinal, se tem deputado querendo acabar com a lei da ficha limpa, que ele mesmo, inclusive, defendeu por muito tempo, eu quero ver o que ele vai falar. E ele simplesmente não falou, assim como o Moro, e não vai falar absolutamente nada. Para mim, isso aqui seria praticamente uma confissão de crime, deixando claro que em momento nenhum o Dallagnol foi favorável ao combate à corrupção, em momento nenhum o Dallagnol foi favorável à lei da ficha limpa. Ele queria a aplicação da lei da ficha limpa para punir aqueles que ele enxergava como inimigos dentro do campo da política, mesmo quando ele ainda ocupava espaço no Ministério Público Federal. Mas eu queria a sua opinião. Pesquisa aí na internet o que vocês têm ouvido falar em relação aos bolsonaristas que querem
os bolsonaristas que defendem o combate à corrupção, né, querendo acabar com a lei da ficha limpa. E detalhe, eu citei ontem aqui no canal para vocês que eu não acredito que a lei da ficha limpa irá passar, por quê? Porque seria um desvio de finalidade, não seria para atender o interesse público, mas sim para atender especificamente o interesse de um grupo político que quer reabilitar o Bolsonaro politicamente. Eu até expliquei, inclusive, que eles teriam até de alterar, de certo modo, a própria Constituição, porque se o Bolsonaro, se o indivíduo não poderia ficar inelegível, né, ou sem os seus direitos políticos, que são coisas distintas, né, só poderia ficar por 2 anos, então o indivíduo que é preso e que tem ali durante a aplicação da pena a suspensão dos direitos políticos pode ser candidato, e a gente vai ter, por exemplo, políticos presos, sendo eleito, preso na cadeia, sem poder inclusive ocupar o cargo fora da prisão, despachando de dentro da cadeia. Eu falei sobre isso aqui ontem, muita gente duvidou, e à noite no programa do Reinaldo Azevedo lá, o É da Coisa, ele citou a mesma coisa que eu citei aqui, que não vai ter aprovação desse projeto, e se tiver a aprovação, se o próprio presidente Lula sancionar, ou se ele vetar e o Congresso derrubar o veto, o STF vai derrubar porque não é um projeto que tenha ali colocado em prática o que estabelece o artigo 37 da Constituição, que seria o princípio, por exemplo, da impessoalidade e da moralidade pública. Não é um projeto impessoal, porque está claro que o projeto é para beneficiar o Bolsonaro, e não é um projeto moral, porque não é um projeto ali que atende aos interesses da sociedade, o bem comum da sociedade. Então pode tirar o cavilhão da chuva, e como vocês viram, o corrupto Dallagnol, junto com o oportunista do Moro, estão simplesmente calados. Vocês entenderam que nunca foi para combater a corrupção, que nunca foi contra os criminosos, mas sim para poder colocar em prática um projeto que eles queriam de poder e utilizaram os cargos públicos para poder se promover política e economicamente? Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais, Instagram, Facebook, tudo que eu falei para vocês tá aqui no comentário fixado, e como eu sempre digo no final de cada vídeo para você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.